Olá, caro aluno! Hoje nós vamos falar sobre a experiência física da dupla fenda pela visão da Kabbalah e Hassidut. Então vamos lá! Pessoal, na aula passada nós apresentamos para você uma experiência da física quântica, chamada efeito da dupla fenda. E uma das teorias para explicar o efeito da dupla fenda é que não é a realidade que cria a sua consciência, mas muito pelo contrário, a sua consciência cria a realidade. Hoje eu gostaria de abordar para vocês essa experiência pelo enfoque da Kabbalah e da Hassidut, tá? Veja bem, gente, está escrito que Deus criou o mundo com a fala. E disse Deus que seja a luz, e foi a luz. E disse Deus que sejam os luzeiros no firmamento do céu, e apareceram o sol, a lua e as estrelas. Então Deus criou tudo como? Com a fala. Bom, nós sabemos que para a gente falar, nós precisamos antes pensar. Parece até que tem pessoas que falam sem pensar, né? Brincando. Isso é impossível. Todo mundo fala pensando. É impossível você falar sem pensar alguma coisa antes. Talvez você não perceba, entra no piloto automático, mas é obrigatório você pensar antes de você falar. Não existe falar sem pensar. Deus, antes de criar o mundo com a fala, Ele também criou mundos com pensamento. São os mundos espirituais, os mundos acima do nosso mundo. Aqueles que tiveram acesso, estudaram o primeiro módulo, conheceram o mundo de Atzilut, da emanação, Briá, criação, Yetzirah, formação. São mundos espirituais, mundos que foram criados com pensamento de Deus. Então Deus criou o mundo com a fala e com o pensamento. Gente, nós também. Nós fomos criados ao semblante divino. E é por isso que nossa fala e nosso pensamento têm muita força. Aqueles que são mais próximos ao semblante divino, os tzadikim, homens justos, a fala deles tem mais força ainda. E o pensamento, muito mais ainda também. E é por isso que o Rebbe sempre falava para as pessoas: Tracht gut, vezain gut. Você pensa positivo, aquilo se torna realidade. Aquilo acontece, aquilo acaba virando materialidade, se materializando, gente. Então, aquilo que os cientistas falaram, que a consciência cria a realidade, e não a realidade cria a consciência, tem a ver realmente com aquilo que a Hassidut explica. Você pensa, você cria. Henry Ford falou certa vez: se você acha que pode, e se você acha que você não pode, você está certo. Porque se você acha que você pode, você está certo, você pode, você vai conseguir. E se você acha que você não pode, você também está certo, você não vai conseguir. Tudo está aqui, gente. Tudo depende da nossa consciência. A gente pensa positivo, a gente pensa forte, aquilo se torna realidade. Aquilo se torna matéria. Aquilo acontece, o pensamento positivo se materializa. Nós somos criados ao semblante divino. Já que mencionei Henry Ford, tem uma história que eu costumo contar dele, muito interessante. Certa vez, tinha um senhor que ele tinha uma empresa em Nova York, em Manhattan. E a empresa dele, tinha épocas que foi muito boa, muito bem, mas de um tempo para cá começou a ir muito mal. Ele começou a perder muito dinheiro. E ele começou a entrar em dívidas, entrar no vermelho. Vendeu propriedades, pagou, mas chegou uma hora que ele não conseguia mais se mexer. Ele entrava na empresa, era todo dia cobrador, fornecedores cobrando, clientes que não receberam a mercadoria, impostos, fiscais, funcionários que não receberam salário. Chegou um momento que ele via que aquela empresa ia para o ar, ia explodir. Ou melhor, ia para o buraco. Ele não tinha mais saída, ele não via mais a luz no fim do túnel. Ele estava desesperado. Ele não aguentava mais. Uma hora toca o telefone, ele não quis mais atender. Ele saiu pelas portas do fundo, ele foi para Manhattan, foi para o Central Park de Manhattan, foi esfriar a cabeça, foi procurar uma luz, foi chorar. Ele falou: aqui dentro da empresa não tem mais o que fazer. E ele chegou no Central Park, ele sentou numa cadeira, num banco, começou a chorar. De repente alguém bate no ombro dele, ele levanta a cabeça e ele olha um homem muito bem vestido. Ele olha para essa pessoa, o homem fala: meu caro, eu estou vendo que você está chorando, o que aconteceu? Posso lhe ajudar? Ele fala: o que aconteceu?
que não aconteceu na minha vida? A empresa está assim, a empresa está assado, está indo para o buraco. Dívidas e dívidas e mais dívidas. E começou a chorar. E o homem vira para o pobre coitado, dono da empresa, fala: olha, calma, meu caro. Eu estou vendo que você é uma pessoa sincera, fala a verdade. Eu estou vendo que você é uma pessoa trabalhadora, honesta. Eu entendo que você precisa de uma chance, merece mais uma chance. Eu vou lhe ajudar. Me diz uma coisa, você já escutou falar no Henry Ford? Falou: Henry Ford? Sim, aquele homem dos automóveis. Falou: perfeitamente, você está falando com ele? Eu sou o Henry Ford, ele falou. Eu vou lhe dar um cheque, vou lhe emprestar $1 milhão. Te ajuda $1 milhão? Ele falou: $1 milhão? Me salva toda a empresa. Eu vou te emprestar com uma condição. Ano que vem, nessa mesma data, mesmo dia, mesma hora, nesse mesmo local, eu lhe espero aqui, porque você vai me devolver todo o dinheiro. Você vai me devolver $1 milhão nessa mesma data, no ano que vem. Falou: é claro. Abraçou o Henry Ford, pegou o cheque, voltou para a empresa, botou na gaveta, chamou todo mundo, falou: gente, vamos lá. Chamou os diretores primeiro. Vamos agora recuperar essa empresa, nós temos crédito, pode comprar. Chamou o pessoal de venda, vamos fazer promoções, vamos vender, vamos queimar o estoque. Chamou o pessoal de administrativo, renegocia as dívidas, tem crédito, troca os cheques. Ele começou a encher de ânimo aquela empresa, as coisas começaram a funcionar, a roda começou a girar, ele começou a pagar as dívidas, ele começou a entrar no verde, começou a prosperar novamente. Depois de um ano, ele chega na empresa, ele abre a agenda, ele olha e fala: uau, hoje é dia do pagamento. Tenho que devolver o cheque para o Henry Ford. Ele abre a gaveta, o cheque estava lá ainda. Nem depositou, ele precisou. Pegou o cheque, foi até o Central Park, ficou esperando o Henry Ford. Meio-dia, 1 hora, 2, nada. Cadê o homem? Sumiu. 3, 4 da tarde, ele já estava voltando para a empresa. De repente, ele vê de longe o Henry Ford com uma túnica branca. 2 pessoas segurando ele, 2 homens fortes. Ele vai até o Henry Ford, ele corre e fala: seu Henry, olha, estou aqui para lhe devolver o cheque, seu Henry. E antes ele vira para os 2 e fala: olha, vocês larguem por favor o Henry Ford, o que vocês estão fazendo? E os 2 dão um sorriso assim. E ele vira para os 2 e fala: o que vocês estão rindo? Os 2 viraram para o homem e falou: você também caiu nessa, meu caro? Nós somos enfermeiros. Nós trabalhamos aqui no manicômio aqui da esquina. Então, gente, eu não sei se essa história foi verdadeira ou uma parábola, lenda que contam ou não. Mas com certeza ela tem um fundo de moral muito grande para a gente. Quando você acredita, isso acontece. Isso se transforma em realidade. Porque o Rebbe falava atrás do Gut Vedzain Gut, você pensa positivo e aquilo vai ser positivo também. Porque nossa mente, ela influencia de alguma maneira ou outra a realidade que está sendo criada a cada momento. Nós temos participação disso muito grande. Então, gente, eu só vou contar para vocês uma coisa particular da minha vida, né? Vocês sabem, quando eu cheguei no Brasil, eu voltei para o Brasil, eu sou brasileiro, mas há 26 anos atrás, aproximadamente, eu fui trabalhar numa sinagoga. Eu fiquei 22 meses trabalhando lá, e eu não conseguia desenvolver um trabalho, não me dei bem com o meu chefe. Eu queria muito sair de lá. Depois de 22 meses, pedi as contas. Eu realmente não tinha para onde ir, não tinha nenhum sustento. Mas uma coisa eu sabia, lá eu não queria ficar. Eu vim para o Brasil, eu tinha ideias, eu queria transmitir o judaísmo. Talvez, enfim, lá eu estava sentindo um pouquinho sufocado, não conseguia desenvolver um trabalho. Então pedi as contas, comecei a procurar um outro emprego, graças a Deus, em 1 mês consegui, não fiquei desempregado, não fiquei na rua. Mas na segunda sinagoga aconteceu a mesma coisa. Eu não estava satisfeito. E aí eu comecei a perceber talvez que o problema não são os meus chefes, talvez o problema sou eu. Pode ser que eu tenha ideias diferentes, não sei. E aí eu pedi as contas também. Mas aí nessa segunda sinagoga eu já falei, eu tenho que ter a minha sinagoga, eu tenho que abrir a minha sinagoga, fazer do meu jeito. Fui trabalhar numa terceira, que foi muito boa, mas 2 anos depois, aquilo se materializou e nós abrimos o Beit Chabad do Brooklyn há 20 anos atrás, que até hoje está servindo a comunidade judaica e a comunidade Bnei Noach também. Então eu falei, quero ter uma sinagoga, aquilo acabou acontecendo. Passa-se
alguns anos, eu tive um problema com meu filho na escola anterior, onde ele estudava. Ele foi injustiçado pela diretoria, claramente. Ele é um menino muito bom, muito estudioso, e foi muito injustiçado. E eu fiquei aquilo me doeu. A atitude correta seria eu marcar uma hora com o diretor e conversar com ele, mas eu não fiz, talvez eu guardei no coração, mas eu falei. Vai chegar um momento, a gente tem que abrir uma escola também. E aquilo acabou se concretizando e foi aberta a Escola Or Menachem, que hoje tem mais de 120 crianças e funciona há 11 anos já. Parece que aquilo que você pensa e fala, gente, aquilo acontece. Moisés, está escrito que Moisés, ele saiu para ver os irmãos dele no Egito. Ele foi criado no palácio do faraó, como filho adotivo da Bátia e neto adotivo do faraó. Quando ele saiu para ver o sofrimento dos irmãos, ele viu dois judeus brigando, dois hebreus brigando. E ele falou, Rashá lama takirecha, seu perverso, por que você vai bater no seu irmão, no seu amigo? O perverso falou, ele falou, você quer nos matar como você matou ontem o egípcio? Moisés falou, Moisés falou, foi descoberto que eu matei o egípcio ontem. Descobriram. E ele ficou com medo. Ele falou, temeu Moisés e falou, foi descoberto. Explica o Rebbe, pelo fato de Moisés ter temido, isso ocasionou com que o faraó tivesse perseguido ele. Se Moisés não tivesse medo do faraó, se Moisés não tivesse temido, o faraó ia esquecer, aquilo ia passar batido. Não ia acontecer nada com Moisés. Quando você não teme, não acontece nada. Moisés temeu, ele teve que fugir. E ficou 62 anos ausente e longe do povo judeu. Uma causa parecida aconteceu também com o Rebbe. O Rebbe estava em Berlim, 1933, quando subiu ao poder o movimento nazista, o partido nazista em Berlim, 1933. E começou, já naquele momento, eram alguns anos antes da guerra, mas naquele momento já começou uma austeridade, uma perseguição forte contra os judeus na Alemanha. Era muito perigoso você andar assim como judeu, você podia ser agredido na rua, e era agredido na rua, até mesmo os policiais não faziam nada, e alguns até agrediam. Era muito perigoso você andar como judeu já naquele momento. Alguns judeus começaram a deixar a Alemanha, e o Rebbe e a esposa dele, a Rabbanit, Rebbitzin, eles estavam andando na rua de noite, e tinha um grupo de soldados alemães. A Rebbitzin virou para o Rebbe e falou, vamos dar meia volta, pegar um outro caminho, é perigoso. E o Rebbe falou, não, vamos andar. Eles andaram, passaram na frente daqueles soldados alemães, e quando eles passaram na frente dos soldados alemães, os soldados todos pararam como se fosse assim, em sentinela, e não fizeram, nem tocaram nada no Rebbe, porque eles ficaram com medo do Rebbe. Quando você pensa positivo, você não tem medo, você transmite isso, você cria uma realidade. Seu pensamento positivo acaba criando coisas. Então, gente, daqui para frente vamos se lembrar, pensar positivo. O ponto é, nós vamos trabalhar nas próximas aulas, como é que você consegue pensar positivo frente a muitas dores, sofrimentos, decepções que a pessoa tem durante a vida dele no dia a dia. Como é que é possível? Mas isso nós vamos aprender nas aulas seguintes, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, gente.